Prova B1. Disciplina Medida de Avaliação. Psicologia 1. Professor Alexandre. Algumas observações deixadas pelo professor. Observação. O teste não existe sem avaliação psicológica. Segundo, a avaliação psicológica funciona sem o teste. Pergunta. Qual a principal ferramenta do psicólogo? Resposta é a entrevista, entre parênteses, avaliação psicológica. O que é a entrevista de triagem? É a etapa inicial do processo psicológico. Acolher, identificar a demanda, levantar informações, avaliar a necessidade e o encaminhamento adequado. Quando a avaliação psicológica encerra? A avaliação psicológica encerra na devolutiva. Próxima. Qual a diferença entre teste favorável e teste não favorável? Resposta. Teste favorável, aprovado pelo SATEPS, atende aos critérios psicométricos exigidos pelo CFP como validade, confiabilidade, normas atualizadas, apresenta um manual técnico científico adequado de forma ética e eficaz na prática psicológica. Agora, quando é um teste não favorável? O teste não favorável é quando ele é reprovado ou não autorizado pelo SATEPS. Ele não cumpre os requisitos psicométricos mínimos, tem problema em sua fundamentação teórica ou na aplicação não apresenta evidência científica suficiente de validade e confiança. Não pode ser utilizado legalmente pelo psicólogo. Essas foram algumas observações que o professor deixou. Seguida, próximo. O que é avaliação psicológica? É o campo fundamental da psicologia que se dedica ao estudo dos princípios, técnicas e instrumentos utilizados para mensurar a característica psicológica. Quais são as principais características psicológicas avaliadas por meio dessa técnica? É a inteligência, a personalidade, emoções, aptidões e comportamento sendo essencial para a compreensão do funcionamento psicométrico do indivíduo em diversos contextos. Qual o objetivo da avaliação psicológica? É garantir que os métodos de avaliação sejam confiáveis, válidos e éticos, assegurando que o instrumento aplicado realmente mensure aquilo que se propõe. Qual a diferença entre confiabilidade e validade de um teste? Confiabilidade de um teste refere-se à capacidade de produzir resultados consistentes ao longo do tempo, enquanto a validade diz respeito à precisão com que ele avalia o construto psicológico desejado. Quais princípios devem ser seguidos durante a realização de uma avaliação psicológica para garantir respeito dos avaliados? A avaliação deve ser realizada dentro de padrões éticos rigorosos, respeitando os direitos e a individualidade dos avaliados. Próxima. A correta aplicação psicológica possibilita a obtenção de informações relevantes para diversos fins. Quais são alguns desses fins? Alguns desses fins são diagnóstico clínico, orientação profissional, acompanhamento educacional, seleção de pessoal em empresas e análise de comportamento em pesquisas científicas. Próxima. Qual a importância da disciplina de medidas e avaliação psicológica para a atuação profissional e para a sociedade em geral? A disciplina desempenha um papel essencial tanto no aprimoramento das práticas psicológicas quanto na formação de políticas públicas voltadas para a saúde mental, educacional e trabalho. Próxima. Qual o papel do psicólogo nesse contexto, então? O papel do psicólogo nesse contexto é acompanhar a legislação vigente, consultar o site do Sistema de Avaliação de Teste Psicológico, que no caso é o SATEPS, para acompanhar as validades dos testes. Necessidade constante de atualização profissional, entre parênteses, formações e responsabilidade ética em relação à prática. Qual o objetivo da legislação profissional sobre a avaliação psicológica no Brasil? Como ela orienta a atuação do psicólogo? Resposta. Ela visa regulamentar a prática dos psicólogos, garantindo a qualidade e a ética dos serviços prestados. Essa legislação é composta por várias normas e diretrizes que orienta e orienta a atuação dos psicólogos em um diferente contexto de avaliação. Qual a lei que regulamenta o exercício da psicologia no Brasil? Qual a lei que regulamenta o exercício da psicologia no Brasil? É a Lei 4.119 de 1962. Ela define o psicólogo como profissional capacitado para realizar avaliação psicológica, estabelece requisitos para o exercício da profissão, necessidade de diplomas de curso superior em psicologia e também o CRP. O que a legislação assegura sobre a avaliação psicológica? Ela assegura que a prática seja ética, científica, responsável, protege os direitos dos avaliados, promove competência dos profissionais e garante que a avaliação seja realizada de forma que beneficie os contextos onde são aplicadas. De acordo com Persot, 1988, quais princípios éticos o psicólogo deve assegurar ao lidar com a subjetividade humana? Deve assegurar o respeito, a dignidade, a confidencialidade e a integridade de seus clientes.
De acordo com o Código de Ética, como o psicólogo deve atuar? Ele deve atuar sempre... A atuação deve sempre respeitar a dignidade, a liberdade, a integridade do ser humano. Isso significa que o psicólogo, ao aplicar e interpretar testes, deve prezar pela proteção do avaliado, evitando exposição indevidas, diagnósticos estigmatizantes ou interpretações que possam gerar prejuízos emocionais e sociais. Próxima. Para Anastácia Urbina, 2000, o que o uso dos testes psicológicos requer do profissional? O uso dos testes psicológicos requer não apenas conhecimento técnico, mas também uma postura ética que garante a fidedignidade e a validade dos resultados. O que o mau uso dos testes pode comprometer? Compromete o indivíduo avaliado e também a imagem da psicologia como ciência. Quais são os métodos de avaliação de um teste? Os métodos são validade do construto, validade do conteúdo e validade de critério. Próximo, a resolução CFP número 10 de 2005. O Código de Ética estabelece normas e princípios que orientam a prática do psicólogo, incluindo a avaliação psicológica. Destaque a importância dessas normas e princípios. Podemos destacar confidencialidade, competência, responsabilidade, consentimento informado. Quando eu falo de confidencialidade, eu falo manter sigilo sobre as informações obtidas durante a avaliação. Quando eu falo de competência, eu estou falando que garantir que o psicólogo esteja qualificado e capacitado para realizar a avaliação com competência. Quando eu falo de responsabilidade, eu estou dizendo que deve assegurar que a avaliação seja conduzida de forma imparcial e justa. Os resultados sejam usados de maneira ética e responsável. Quando eu falo consentimento informado, eu estou dizendo que deve obter consentimento informado do avaliado antes de iniciar a avaliação, explicando o propósito, os procedimentos e as possíveis consequências. O que é CFP? É o Conselho Federal de Psicologia, entidade responsável por regulamentar, orientar, fiscalizar, disciplinar o exercício da profissão de psicólogo no Brasil. Ela foi criada pela Lei 5.766, de 20 de dezembro de 1971. Atua em conjunto com o Conselho Regional de Psicologia, que é o CRP. Qual as principais funções do CFP? Resposta: regulamentação e normatização, fiscalização e ética profissional, defesa da profissão e dos direitos humanos, gestão do Cadastro Nacional de Psicólogo. O que trata na resolução CFP número 9 de 2018? Esta resolução trata das diretrizes para a prática da avaliação psicológica, incluindo necessidade de utilizar instrumentos e técnicas validadas e reconhecidas e a importância da formação contínua do profissional. O que trata a resolução CFP 11 de 2018. Ela define as normas para a elaboração de laudos psicólogos, detalhando o formato e o conteúdo que devem ter para garantir clareza e precisão na comunicação dos resultados. Próxima. O psicólogo precisa ter formação continuada para se atualizar sobre técnicas e normas relacionadas à avaliação psicológica? Sim. Isso é exigência de formação e, inclusive, é recomendável os cursos de capacitação para garantir que suas práticas estejam alinhadas com as melhores práticas e exigências legais. Só para nós não esquecermos, o que é avaliação psicológica? É um processo mais amplo que envolve a coleta e integração e interpretação de informações sobre o indivíduo utilizando múltiplas fontes de dados, como testes psicológicos, entrevista, observações e histórico de vida. Então, agora, qual é o objetivo da avaliação psicológica? O objetivo é compreender de maneira holística o comportamento, as emoções e as habilidades de uma pessoa, visando chegar a um diagnóstico e orientar um tratamento ou fornecer uma recomendação específica. Onde uma avaliação psicológica pode ser aplicada? Em contexto clínico, educacional, organizacionais e forenses, para ajudar na tomada de decisão sobre diagnóstico, intervenções, orientações profissionais ou adequação educacional. O que é o teste psicológico? É uma ferramenta ou um instrumento padronizado que mede aspectos específicos do comportamento, capacidades cognitivas,
Características de personalidade ou estado emocional de uma pessoa. Qual o objetivo do teste psicológico? O objetivo é fornecer dados quantitativos sobre características específicas como inteligência, aptidões, traços de personalidade ou nível de ansiedade. Qual a diferença entre teste e avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um processo amplo que utiliza diversas técnicas para entender o funcionamento psicológico de uma pessoa, incluindo entrevista e observações, como a gente já havia dito. Já os testes ou atestagem psicológica é uma parte da avaliação, é apenas uma parte da avaliação, focada especificamente na aplicação de testes padronizados para medir características psicológicas específicas como inteligência, personalidade e processos dentro da avaliação. O que os testes psicométricos medem? Aspectos como inteligência e aptidões através de respostas objetivas, resultados em dados quantitativos e comparações com padrões normativos. Então, qual é a área da psicologia que se dedica ao estudo, ao desenvolvimento e aplicações de teste e instrumentos psicológicos e também análise estatística do resultado e também garante a validade, a confiabilidade e a precisão das medidas psicológicas? Qual é a área da psicologia que se dedica a esse estudo? É a psicometria. Como diz o professor, para o teste poder ser validado, ele precisa passar pela psicometria e depois, por último, pelo SATEPS. Primeiro, o teste, outro teste parecido, mas isso aqui é só uma observação que ele deixou e eu escrevi. Primeiro, testes parecido com o teste novo que foi criado e verificar se os resultados realmente, de fato, são precisos e após isso passa pela psicometria e, por fim, pelo SATEPS. Próxima pergunta. Qual a diferença entre testes psicométricos e testes projetivos? Testes psicométricos medem inteligência, aptidões através de respostas objetivas. Ele é resultado em dados quantitativos. Os testes psicométricos medem inteligência, aptidões, têm respostas objetivas e resultam em dados quantitativos. Enquanto testes projetivos, ele explora a personalidade profunda e motivações inconscientes através de estímulos ambíguos e resposta subjetiva e são interpretados qualitativamente pelo avaliador. Agora a gente vai falar, os testes projetivos, o que ele investiga? Investiga aspectos, o projetivo investiga aspecto profundo e subjetivo da personalidade, como a emoção, motivações, conflitos internos, mecanismo inconsciente. Já os testes psicométricos, ele avalia a habilidade cognitiva, traços e personalidades, aptidões e competências de forma objetiva e padronizada. Próxima pergunta. Como funciona o teste projetivo e o teste psicométrico? O teste psicométrico, ele produz resultados quantitativos, que eu já disse, baseado em uma teoria para sua interpretação. Já os testes projetivos, eles são qualitativos. Eles não possuem resposta certa ou errada. E aí, como eu já disse, a interpretação é subjetiva, qualitativa e depende da experiência do avaliador. Dê exemplo de testes projetivos. Teste de apercepção temática, que é o TAT. Apresenta imagens de cenas e a pessoa deve criar uma história explorando suas motivações e conflitos. E aí também tem o Rose Trip Person, que é o HTP. O indivíduo desenha uma casa, uma árvore e uma pessoa, e esses desenhos são analisados para revelar aspectos de sua personalidade. Agora, dê exemplo de teste psicométrico. Exemplo de teste psicométrico é o WISC. Mede aptidões específicas como verbal ou numérica. De acordo com a resolução CFP 31 de 2022, quais instrumentos são compreendidos como testes psicológicos, e que têm uso privativo? Quem tem uso desses instrumentos privativos e de seus respectivos manuais? Resposta. Os instrumentos que são compreendidos como teste psicológico são os testes, escalas, questionários, inventários e métodos projetivos e expressivos. E o uso desses instrumentos e seus respectivos manuais é de direito privativo do psicólogo, é uso exclusivo do psicólogo. Próxima. O que são os testes de inteligência? São instrumentos psicológicos padronizados que têm como objetivo avaliar a capacidade cognitiva do indivíduo, abrangendo aspectos como raciocínio lógico, memória, resolução de problema e compreensão verbal. Cite as características do teste de inteligência.
As características são construído com rigor científico, garante validade e fidedignidade, fornece informações confiáveis sobre o funcionamento intelectual, ele é padronizado, permite comparar o desempenho com normas previstas e estabelecidas, garante resultado consistente quando aplicado em situações semelhantes, permite estimar a capacidade intelectual em diferentes faixas etárias e contexto. Eles buscam avaliar a inteligência de forma multifatorial, tanto o raciocínio abstrato e lógico, quanto aspectos verbais, numéricos e espaciais, a depender do instrumento utilizado. Exemplo, WISE 4 e o Haver e também o WISC. É os testes, né? WISE, eu vou ler do jeito que foi escrito para facilitar. WISE 4, Haven e o WISC. O que são testes de personalidade? São instrumentos psicológicos utilizados para investigar os padrões e características de pensamento, emoções e comportamento de um indivíduo. Ele avalia a capacidade cognitiva, busca compreender como as pessoas lidam com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Esse é o teste de personalidade. Quais são as características do teste de personalidade? As características do teste de personalidade é a possibilidade de acessar traços de personalidades relativamente estáveis, como extroversão, introversão, impulsividade, estabilidade emocional, padronização, objetividade na correção, normatização e possibilidade de comparação estatística entre indivíduos. Agora eu quero deixar uma observação deixada pelo professor. A avaliação psicológica é um processo complexo. O avaliador faz parte do processo. Envolve seleção de instrumento, aplicação, correção, interpretação dos resultados, relatos e devolução do resultado. Também é individualizada, porém pode ser feita em grupo. Isso tudo é sobre avaliação psicológica. Próximo. Quais são as características e exemplos dos testes objetivo e projetivos de personalidade? Testes objetivos de personalidade composto por inventários e questionários padronizados com respostas delimitadas. Exemplos: verdadeiro ou falso, múltipla escolha. Eles são exemplos o inventário multifásico de personalidade de Minnesota, que é o MMPI-2 e o 16PF de Cattell. As características é padronização, objetividade na correção, normatização e possibilidade de comparação estatística entre indivíduos. Agora, os testes projetivos de personalidade, ele baseia-se na apresentação de estímulos ambíguos, nos quais o indivíduo projeta seus conteúdos internos, desejos e conflitos inconscientes. São exemplo o Rorschach, o teste de apercepção temática, que é o TAT, e o HTP, casa, árvore e pessoa, entre parênteses aqui, ó. O teste de apercepção temática é o TAT, tá? E o HTP, entre parênteses, fala sobre o HTP, que é a casa, árvore e pessoa. E as características do teste projetivo de personalidade é exploração da dinâmica psíquica profunda, interpretação qualitativa e compreensão da singularidade subjetiva. O que são os testes de aptidão e habilidade? De novo, o que os testes de aptidão e habilidade buscam avaliar? E como se diferencia dos testes de inteligência? Segundo Anastasia e Urbina, os testes de aptidão e habilidade são instrumentos psicológicos que buscam avaliar capacidades específicas de um indivíduo relacionadas ao desempenho em determinada tarefa cognitiva, motor ou perceptiva, enquanto os testes de inteligência procuram medir a capacidade cognitiva geral. Os de aptidão e habilidade focam em competências particulares, ligado à potência e aprendizagem ou execução. De acordo com Anastasia e Urbina, os testes de aptidão são projetados para avaliar o potencial de uma pessoa em adquirir determinada habilidade, em vez de medir o nível de realização. Isso significa que não se restringe ao que o sujeito já sabe, mas procura estimar sua capacidade de desenvolver-se em áreas específicas. Próxima. Quais tipos de testes psicológicos são utilizados para avaliar a habilidade específica de raciocínio verbal, matemático e a capacidade de compreender e manipular objetos em 3 dimensões? Resposta: teste de aptidão verbal e numérica. O teste de aptidão verbal e numérica avalia a habilidade específica de raciocínio verbal e matemático. E os testes de habilidade espacial, eles medem a capacidade de compreender e manipular objetos em 3 dimensões. É o teste de habilidade espacial, que mede a capacidade de compreender e manipular os objetos em 3 dimensões. Próximo. O que são os testes de estado emocional e psicológico, em que se diferencia dos testes de traço? E qual sua utilidade, segundo o Pasquale? Os testes de estado emocional e psicológico, são instrumentos
psicológicos destinados a avaliar condições temporais do indivíduo, como humor, ansiedade, estresse, depressão, tensão, o nível de bem-estar. Diferente dos testes de traço, que busca identificar características relativas estáveis da personalidade. Os testes de estado estão focados em situações transitórias e momentâneas, refletindo o funcionamento emocional atual da pessoa. Pasquale diz assim: os testes de estado psicológico permitem identificar respostas emocionais e psicológicas específicas em determinado momento, sendo úteis para investigações imediatas e monitoramento de alteração ao longo do tempo. Próxima. Dê exemplo de teste emocional e psicológico. Exemplo. Inventário de depressão de Beck, BDI. Ele avalia a intensidade de sintomas depressivos em determinado momento. Também o inventário de ansiedade de Beck, que é o BDA. Ele avalia a gravidade e sintomas de ansiedade. Próximo. O que são os testes neurológicos? Quais domínios cognitivos eles investigam? E o que afirma Lesak, Howiesen e Loring, 2004, sobre a avaliação psicológica? Resposta. Os testes neuropsicológicos são um instrumento utilizado para avaliar as funções cognitivas e cerebrais do indivíduo, com o objetivo de identificar alterações decorrentes de lesão, doenças neurológicas, transtornos psiquiátricos ou processos de desenvolvimento atípico. Esses testes permitem investigar diferentes domínios cognitivos, como atenção, memória, linguagem, funções executivas, percepções visioespacial e habilidades motoras. Segundo Loring e Lesak, a avaliação neuropsicológica fornece informações detalhadas sobre o funcionamento do cerebral, permitindo correlacionar padrão de desempenho cognitivo com estrutura ou processos neurais específicos. Próximo. Quais as principais características do teste neuropsicológico? De novo, as principais características dos testes neurológicos. As principais características dos testes neuropsicológicos incluem. Ela inclui o quê? Foco em funções cognitivas específicas, padronização e normatização, sensibilidade clínica, integração multidisciplinar. Aí, quando eu falo em funções, foco em funções cognitivas específicas, cada teste é projetado para investigar uma habilidade ou função cerebral particular. Quando eu falo em padronização e normatização, permite a comparação do desempenho do indivíduo com uma população de referência. Quando eu falo da característica de sensibilidade clínica, estou falando que é capaz de detectar déficits cognitivos sutis que podem não ser evidentes em exames clínicos ou laborais. E quando eu estou falando da característica integração multidisciplinar, estou falando que frequentemente são utilizados em conjuntos com exames neurológicos, psiquiátricos e psicológicos para um diagnóstico completo. Agora, dê exemplo de testes neuropsicológicos. Exemplo, instrumento de avaliação neurológica breve infantil, que é a Neopsilin. Ele inclui teste para memória, atenção, função, execução, entre outros. Também tem a escala de maturidade mental, Columbia Edição Brasileira Revisada, que é o CMMS3. Ele avalia diferentes aspectos do desenvolvimento. Agora, o que são os testes de interesse e orientação vocacional? Como se diferencia dos testes de aptidão? E qual sua utilidade? Resposta. Os testes de interesse e orientação vocacional são instrumentos psicológicos destinados a auxiliar o indivíduo na identificação de suas preferências. Interesse profissional, de potencial de escolha de carreira, é diferente dos testes de aptidão. Os testes de aptidão, eles fazem o quê? Eles avaliam a habilidade ou capacidade específica. Esses testes focam em aspectos motivacional e nos campos de interesse do sujeito, ajudando a alcançar maior congruência entre perfil pessoal e ocupação profissional. Aí, segundo Pasquale, os testes vocacional permitem mapear interesses profissionais e áreas de atuação compatíveis com a preferência do indivíduo, servindo como ferramenta orientadora na tomada de decisão educacional e profissional. Próxima. Quais as principais características do teste de interesse e orientação vocacional? As principais características do teste de interesse e orientação vocacional é foco em preferência e interesse pessoal, orientação para decisão de carreira, padronização e normatização, aplicabilidade em contexto educacional. Dê exemplo de testes de interesse e orientação vocacional. Exemplo, inventário de interesse profissional. É o IIP. Ele avalia interesses vocacional com base em tipos de personalidade profissional. E também tem o teste de aptidão vocacional, de ONET. Ele avalia a habilidade e interesse para orientar a escolha de carreira. Próxima. O que são os testes de desenvolvimento e educação? Para que serve? E o que afirma Anastácia Urbina sobre a sua utilidade? Resposta. Os testes de desenvolvimento e educação são instrumentos psicológicos
psicológico e pedagógicos utilizados para avaliar o nível de desenvolvimento cognitivo, motor, socioemocional e de aprendizagem de criança, adolescente e, em alguns casos, adulto também. Esses testes permitem identificar tanto o desenvolvimento esperado para determinada faixa etária, quanto possíveis dificuldades de aprendizagem ou atraso no desenvolvimento, servindo de subsídio para intervenção educacional, clínica e familiar. Para que são projetados testes psicológicos e em quais contextos pode ser aplicado? O que determina a escolha do teste apropriado? Resposta. O teste psicológico são projetados para avaliar diferentes aspectos do funcionamento psicológico e são aplicados em vários contextos, como clínica, educacional, organizacional e forense. A seleção do teste apropriado depende do objetivo da avaliação e das necessidades específicas do indivíduo ou da situação. Dê exemplo de teste de desenvolvimento e educação. Exemplo, teste de matrizes progressivas de Raven, que é a escala colorida, ele avalia o raciocínio em crianças. E também o Denver 2, ele identifica atraso em áreas como linguagem, motricidade e socialização em crianças pequenas. Próxima. Para verificar a validade de um teste, podemos usar 3 métodos de avaliação. Quais são eles? Para verificar a validade de um teste, podemos usar 3 métodos de avaliação. Quais são eles? É a validade de construto, que é a capacidade de um teste medir um conceito abstrato. A validade do conteúdo, que ela avalia as escolhas dos itens para saber se realmente são apropriados para a verificação proposta do teste. E a validade de critérios, que diz respeito à eficácia que um teste tem em predizer determinado desempenho de um sujeito. Então, é a validade de construto, validade de conteúdo e validade de critérios. Próxima. O que significa fidedignidade ou precisão de um teste? E quais são os nomes relacionados a essa característica, segundo Pasquale? A fidelidade ou precisão de um teste refere-se à sua capacidade de medir sem errar. Segundo Pasquale, os nomes relacionados a essa característica são precisão, confiabilidade, fidedignidade, estabilidade, constância, equivalência e consistência interna. Próxima. Quais as 5 formas que podemos utilizar para evidenciar, quais as 5 formas que podemos utilizar nas evidências de precisão ou fidedignidade de um teste? Teste e reteste, formas paralelas, 2 metades, avaliação por consistência interna e fidedignidade do avaliador. Próxima. Qual foi a motivação para o surgimento do processo de análise dos instrumentos psicológicos e como isso impactou a prática profissional? Então, devido à dúvida sobre a confiabilidade de um instrumento utilizado, iniciou-se um movimento na era histórica intenso na área para discutir tanto a qualidade desses recursos quanto um comportamento inadequado de alguns profissionais, que comprometia a confiança nas avaliações. Como resultado, em 2003, com a publicação da resolução CFP 002 de 2003, foi estabelecido o início da análise sistemática desse instrumento. Próxima. Quais informações e recursos o psicólogo pode acessar no site do SATEPS? Resposta. No site do SATEPS, o psicólogo pode consultar a comissão de pesquisadores da CCAP, que é responsável pela avaliação dos testes, verificar o prazo de validade dos instrumentos e identificar aquele que possui parecer desfavorável. Próximo. O que você encontra quando pesquisa sobre um teste? Vamos encontrar o nome do teste, autores do teste, editora responsável, construto avaliado pelo teste, que é crenças, valores, processos afetivos, emocionais, cognitivos, saúde mental e psicopatologia. Também encontramos público-alvo, que é a população em geral e clínica. Encontramos também a idade da amostra utilizada na normatização. Por exemplo, se é para criança, se é para adolescente, adulto. E mostra lá a idade de 18 a 90 anos ou 5 a 12 anos, independente. Depende para qual idade o teste foi criado. Também encontramos modalidade de aplicação, se é a modalidade individual, se é coletiva, se é online, se é remota. Também encontramos tipo de correção, encontramos a data de aprovação do teste, o prazo dos estudos de normatização e o prazo dos estudos de validade. Agora, com base, nosso questionário terminou, nós vamos falar sobre as questões que podem surgir como dissertativa. E aí a gente vai deixar descrito aqui, vamos falar sobre um dos trabalhos que foram feitos sobre a avaliação na questão de quando a população sofre uma catástrofe como enchente, incêndio ou Covid.
E aqui vão os principais pontos com base nos registros científicos e nas normas do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional, sobre como o psicólogo deve proceder nas intervenções com pessoas que sofrem desastre, como eu já disse, como pandemia, enchente, incêndio, e também vai as considerações éticas, boas práticas e evidências. Então tá, aqui vão os pontos principais com base nos registros científicos e na norma do Conselho Federal. A gente teve um grupo que apresentou sobre esse assunto. E aí o grupo até expôs sobre a situação do Rio Grande do Sul, sobre o incêndio na Boate Kiss e sobre o Covid também. E aí o professor questionou como o psicólogo se portava diante dessa situação. E aí nós vamos entrar aqui, já bem resumido, com um passo a passo, a fase da intervenção e recomendações práticas. E aí, com base nas literaturas científicas e com base que o grupo apresentou, as questões das demandas, como incêndio, enchente ou Covid, o professor questionou como o psicólogo se portaria diante desses fatos. E aí a gente colocou aqui 3 fases do desastre: preparação ou prevenção, resposta imediata e pós-desastre ou recuperação. Então aqui, vamos supor, antes ou entre o desastre, como enchente, como Covid ou como incêndio. Vamos trabalhar na prevenção. O que esperar? O que espera? Ou qual é a necessidade da população nesse primeiro momento? Identificar os riscos, vulnerabilidade, fortalecer redes de apoio, capacitação de equipes locais. E como o psicólogo deve o que ele deve fazer nesse momento, aqui nesse primeiro momento, da prevenção, da preparação? Ele deve participar na elaboração de planos de contingência, treinamento, sensibilização comunitária, mapeamento de recursos locais, desenvolver protocolos de atendimento psicológico para emergência. Aí a gente parte para a segunda etapa, que é a resposta imediata durante ou logo após o desastre, após ter acontecido o desastre. Aí a gente depara com as necessidades da população, que está em choque, desorientada, com luto, medo, perdas materiais, né, insegurança, necessidade de acolhimento, atendimento com urgência. E aí, nessa situação, o que o psicólogo pode fazer ou deve fazer? Ele deve oferecer acolhimento, escuta ativa, estabilização emocional, não forçar relato do trauma, garantir segurança, identificar risco de saúde mental grave, trabalhar em abrigos, articulação com redes de apoio, encaminhamentos necessários, cuidado ético em atendimento presencial, remoto ou conforme normativa, né, que nós já sabemos. E aí, no último momento, nós temos o pós-desastre, agora é a recuperação desse pessoal, depois de identificar tudo isso, que é o processo que eles estão passando de luto, ou possíveis transtorno persistente, ou transtorno de estresse, depois desse caos inteiro. E aí, também passando pela reintegração social, recuperação econômica e, novamente, estabelecendo a sua rotina. O que o psicólogo deve fazer, então, nesse momento de recuperação? Ele deve oferecer intervenções de suporte psicológico continuado, grupos de apoio, promover resiliência comunitária, estimular a construção de sentido, possibilitar acompanhamento a médio ou longo prazo, deve avaliar a necessidade de intervenção especializada, se psiquiatria ou saúde mental intensiva no caso, né? Ou monitoramento. É isso. Tá bom? Então, no caso de pandemia, enchentes ou incêndio, segundo os arquivos científicos, é essa forma que o psicólogo deve intervir nessas situações difíceis. Ele deve fazer isso. Agora, o nosso próximo dilema Agora, só finalizando essa parte aqui, para deixar bem mais claro, os possíveis dilemas e como lidar quando a pessoa afetada exige garantias de melhora e que não são realizadas. O psicólogo deve ser claro sobre o que e pode fazer. Quando pressão para ofertar intervenção rápida, sem preparo técnico, o psicólogo ele deve recusar e buscar capacitação. Não pode atender sem, de fato, ter conhecimento da situação do cliente. Se é um caso que ele não tem condição de lidar, tem que deixar para a pessoa capacitada. Aí nós vamos falar agora de um trabalho também da amiga da Karina, que ela deixou, que a gente pode também ter essa opção da dissertativa, que talvez possa cair. A gente tem que falar sobre algum dos trabalhos dos testes, que a gente falou isso aqui nesse primeiro, nós falamos sobre a avaliação, né? Agora a gente vai falar sobre teste. O testes WISC e o WISC. Vou ler da forma que está escrito para facilitar, como é leitura, e aí vocês não visualizam, então vou ler. É o WISC e o WISE. A gente vai falar sobre esses 2 testes que foram apresentados pelo grupo da Dani. E aí, o teste WISC e o WISE, que é a avaliação psicológica de teste de inteligência, ele é essencial na prática da psicologia. O teste WISC 4, que ele é para crianças e adolescentes, e o WISE 3 é para adulto.
são amplamente utilizados para medir o QI, que é o quociente intelectual. O público-alvo do WISC-4 é crianças e adolescentes de 6 a 16 anos e 11 meses. O objetivo é avaliar o funcionamento cognitivo e identificar dificuldade ou potenciais de aprendizagem. E ele é composto por 15 subtestes, 10 principais e 5 suplementares. Índice avaliados. Nós temos o ICV, que é compreensão verbal, o IOP, organização perceptual, o IMO, memória operacional, IVP, velocidade de processamento. E o tempo de aplicação é de 90 a 120 minutos individual com ambiente controlado. O cuidado na aplicação tem que ser explicações claras, estímulos que não dedicas, anotações de respostas e observações comportamental. É preciso uso de cronômetro e critérios de início, intervenção e término. Isso tudo é para o teste WISC-4. Agora a gente vai falar do teste WISE-3. O público-alvo desse teste WISE-3 é indivíduo com mais de 16 anos. O objetivo é avaliar o funcionamento intelectual em adulto com foco em aspectos mais complexos e abstratos. Estrutura semelhante ao WISC, com os mesmos 4 índices cognitivos. A aplicação padronizada, manual técnico, instrução fixas e os mesmos cuidados do WISC. E o material utilizados no WISC-4 e no WISE-3 é manual técnico de instrução, protocolo de registro e resposta, livros de estímulos, jogos de cubo, crivos de correção, lápis número 2, cronômetro e prancheta. Reconhecimento e validade. Reconhecimento e validade do teste WISC-4, ele foi aprovado em 2011 pelo SATEPS e a validade vai até 2031. E o reconhecimento e validade do WISE-3 foi aprovado em 2004, a validade vai até 2039. Ambos testes são fundamentais na prática clínica e educacional. Ajuda na compreensão do perfil cognitivo, diagnóstico de transtorno e planejamento de intervenção. Devem ser aplicados exclusivamente por psicólogos, como regulamentado pelo CFP. Não devem ser usados isoladamente, mas sim como parte de uma avaliação psicológica mais ampla e contextualizada. Boa sorte.